ouvi com atenção as colocações de Vossa Excelência e digo que essa luta nossa na Bahia pela geração de energia alternativas é grande. Começou no governo Jacques Wagner. Nós já avançamos muito, inclusive quando Vossa Excelência, secretário do Planejamento, que deu um incentivo muito grande, inclusive na atração das empresas que hoje estão instaladas na Bahia, não só as empresas que estão instaladas para a produção dos equipamentos para a instalação da energia eólica, mas também aquelas que estão já produzindo energia eólica. Como secretário de Infraestrutura, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse setor e implantamos já alguns parques eólicos, usinas eólicas importantes na Bahia. Uma delas, inclusive, em Sobradinho, chama-se Pedra do Reino, que faz uma homenagem ao Ariano Suassuna, um dos livros do Ariano Suassuna, e o maior deles todos na região da Serra Geral, e que modifica completamente o ambiente de negócio. Na região da Serra Geral, que tem como as maiores cidades Guanambi e Caetité, são as duas cidades polos ali da região do sudoeste da Bahia, nós temos já vários parques eólicos que já estão gerando energia e, infelizmente, com o atraso que teve, com a linha de transmissão, que era de responsabilidade da Chesf, que demorou quase 2 anos para implantar uma linha de transmissão de Bom Jesus da Lapa até Igaporã, mas isso atrasou demais a distribuição de energia e o governo ficou pagando energia sem receber energia para jogar no SIN, no Sistema Integrado Nacional, e que ajudou muito o desenvolvimento econômico daqueles municípios ali da região, Pindaí, Riacho Santana, Caetité, Guanambi, Igaporã, enfim, modificou completamente a economia da região. E essa é uma coisa que ninguém pode deixar de ressaltar o trabalho de Vossa Excelência, do governador Jacques Wagner e agora do governador Rui Costa. E eu acho que esse é o caminho de termos condições de ter energia renovável, energia limpa e que possa, de alguma forma, substituir as termoelétricas e a crise que atravessa hoje o Brasil nas suas usinas hidroelétricas. E nós estamos atravessando uma crise muito grande no Brasil como um todo, sobretudo no nordeste do estado. E hoje a produção de energia eólica na Chapada Diamantina, no nordeste do estado, na região de Casa Nova, Sobradinho, sobretudo na Serra Geral, deve, dentro de pouco tempo, ter um suprimento quase daquilo que é necessário para aquelas regiões. A Bahia, como sabe Vossa Excelência, tem hoje já mensurado 14% de todo o potencial para a geração de energia eólica do Brasil. Ou seja, nós podemos produzir 32 mil megawatts de energia, quase que o dobro de Itaipu Binacional. Mas quando Vossa Excelência falou na energia fotovoltaica, energia solar, é uma coisa que nessa região de Juazeiro, Petrolina, seria necessário. Inclusive, levei um projeto de que o canal de transposição do Rio São Francisco, se tiver água, eu vou daqui a pouco falar sobre esse tema, ele poderia ser todo coberto, todo revestido com placas para geração de energia eólica, fotovoltaica. Primeiro, gerava energia. Segundo, ia conter a evaporação da água, que é fundamental para os estados receptores, no caso, o Agreste de Pernambuco, o estado de Alagoas, o estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. E marcando aqui a minha posição, que nunca foi de ser contra a transposição, só que sempre achei que a transposição deveria caminhar parelha com a revitalização do Rio São Francisco. E nesses 8 meses, estou aqui no Senado,
tenho trabalhado em várias áreas, apresentado projetos, já apresentei, inclusive, 2 projetos, um que Vossa Excelência é o relator, que é o projeto que isenta do ITR, o Imposto Territorial Rural, todos aqueles detentores de áreas na bacia do Rio São Francisco, sobretudo nas áreas de produção de água. É importante se fale isso, porque o problema do Rio São Francisco não é só o assoreamento da calha do Rio São Francisco, é a produção de água nas suas nascentes, nos seus afluentes. Então, eu apresentei um projeto para isentar de ITR. O Código Florestal já avançou muito nessa direção. Então, a isenção do ITR para obrigar, estimular aquele proprietário dessas áreas de fazer o replantio das matas ciliares. Não há como, senador Walter Pinheiro, se produzir água se não se plantando árvores. Assim é na nascente, é na beira de rio, com suas matas ciliares. Os rios afluentes do São Francisco, que estão ainda numa situação boa, como o Rio Carinhanha está numa situação razoável, é porque as matas ciliares estão preservadas. Se não tivessem preservadas, nós não teríamos a menor condição de ter um rio saudável. E eu que conheci o Rio São Francisco há mais de 50 anos, eu tinha 15 anos na época, quando fui apresentado ao Rio São Francisco, garoto com o meu pai, e eu posso dizer que naquela época me lembro direitinho que se chamava também o Rio São Francisco o Rio dos Currais. Por que o Rio dos Currais? Porque os compradores de bovinos iam para a margem direita de São Francisco, tinha um curral na margem esquerda, embarcava, esse gado entrava no curral, entrava na balsa curral e trazia para o lado da margem direita e ia andando 23 dias até chegar na cidade onde eu nasci, chamada Rui Barbosa, os chamados boi goianos. Lá engordava e depois levava para a Feira de Santana. Não tinha caminhão carregando os animais pelas estradas da Bahia e do Brasil. E naquela época, o rio era perfeitamente normal, perfeitamente sadio, preservado. Não tinha hoje a situação que tinha de desmatamento quase que completo das suas margens na calha do rio e dos seus afluentes. Senador Walter Pinheiro, a gravidade do Rio São Francisco é tão grande, mas tão grande, que mais ou menos aí, 12, 13 anos atrás, chegava mais ou menos ao nível da cidade de Mor-Pará, uma média de 1 milhão de toneladas de sedimento por ano. Segundo um novo relatório que recentemente recebemos, hoje está chegando ao mesmo local uma quantidade de 8 milhões de toneladas de sedimento. O rio está completamente assoreado. Para os que nos ouvem aqui na TV Senado, ou na Rádio Senado, eu quero dizer que o assoreamento é o entupimento do rio por areia, bancos de areia. Então, esses bancos de areia vieram, por quê? Porque se desmatou completamente as margens dos afluentes do Rio São Francisco, em Minas Gerais, e menos até na Bahia, mas mais em Minas Gerais. O problema maior é em Minas Gerais. E o Rio São Francisco, o médio São Francisco, depois que ele desce lá de Minas Gerais, da Serra da Canastra, que entra na Bahia por Carinhanha, o município de Carinhanha, a partir daí que ele pega todo o médio São Francisco, ele tem uma peculiaridade que quase nenhum outro rio tem. Ele tem uma pequena inclinação por quilômetro. A inclinação por quilômetro do Rio São Francisco, senador Walter Pinheiro, é em torno de 7 centímetros, ou seja, é quase um rio parado. As águas são quase paralisadas. E com o assoreamento, com o aterramento do rio, a situação fica mais grave ainda. Vossa Excelência falou aqui nas 2 principais barragens do Rio São Francisco, a barragem de Sobradinho, a barragem de Três Marias. Três Marias, em Minas Gerais, no Alto São Francisco, e a barragem de Sobradinho. Todas as duas têm aterramento grave já. Aterramento que diminui a bacia, a quantidade de água que a bacia pode acumular. Pois bem, a barragem de Sobradinho chegou agora no pior nível da sua história. Nós temos apenas na barragem de Sobradinho hoje algo em torno de 16% da sua capacidade e pode chegar agora, final de setembro, começo de outubro, ao volume morto, que será uma tragédia
para as populações ribeirinhas. Cidades próximas do Rio São Francisco, na beira do Rio São Francisco, estão com dificuldade de captação. Assim é o caso da cidade de Paratinga, do nosso prefeito Zequinha, cidade de Xique-Xique. As cidades todas próximas ali já têm com capacidade de captação no braço de rio, está estendendo a captação para o meio do rio, no maior calado. Senador Otto, imagine se em Paratinga, na boca do São Francisco, podíamos dizer assim, está com essa dificuldade, o que não está passando o povo ali de Paratinga, do Vale do Santo Onofre. Exatamente. Portanto, não tem nem como chegar a água naquele 75 quilômetros, inclusive 75 quilômetros de ultra fertilidade, ou seja, ali é uma terra... É um vale muito fértil. Muito fértil. Pois bem, então o que aconteceu ao longo desses anos é que se investiu na transposição e não se investiu na revitalização do rio, que é uma coisa criminosa contra o Rio São Francisco. Esse rio vem dando água para consumo humano, consumo animal, para irrigação, inclusive tive em Bom Jesus da Lapa com o prefeito Eures Ribeiro, com o Dom Luiz Capio, tive uma reunião com os irrigantes do Projeto Formoso, que estão numa dificuldade muito grande pelo aumento do custo da energia, quase sem capacidade, encaminhei, inclusive, para o ministro Eduardo Braga, para ver uma solução, senão vamos desempregar só no Projeto Formoso 8.000 pessoas. Vossa Excelência falou sobre estaleiro e estado do Paraguaçu. O problema da irrigação é maior ainda, porque a atividade primária no nosso estado, agricultura, pecuária, agronegócio, é responsável por 38% de todos os empregos gerados na Bahia. Então, é a situação de estado de urgência para se atender. E por isso eu levei ao governo federal, na audiência que eu tive com o ministro Mercadante, com a ministra de Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ministro da Integração, Gilberto Occo, o ministro Jacques Wagner, da Defesa, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, um projeto para se começar a fazer a restauração dos afluentes e das nascentes do Rio São Francisco. Fizemos esse projeto, um projeto que já tem na Bahia sucesso total, na região do Polo Industrial de Camaçari, um projeto idealizado pelo doutor Álvaro Oyama, chama-se Fábrica de Florestas, para se fazer os viveiros, se plantar as mudas das plantas que podem crescer com rapidez por cada região do Rio São Francisco. Levamos, hoje deveria ter essa reunião, estamos esperando o resultado no dia 29, para começar 2 projetos pilotos, senador Walter Pinheiro, na Bahia, no município de Barra do São Francisco, inclusive já mandei comunicar ao prefeito Arthur, ao vice-prefeito Trajano, comuniquei também ao prefeito de Bom Jesus da Lapa, 2 viveiros com o projeto da implantação da fábrica de florestas, que vai ter, além do plantio dessas mudas para a revitalização do Rio Corrente, que é um grande afluente do Rio São Francisco, na Bahia, o Rio Grande também, essa fábrica de florestas vai servir também como escola para mostrar que a preservação do meio ambiente, da água e dos rios é o único caminho para a preservação da espécie humana, sobretudo a preservação das águas que podem servir aos estados receptores. A Bahia vai ser o estado doador das suas águas, Minas Gerais doador. Nós só temos hoje, senador Walter Pinheiro, 3 afluentes na Bahia que ainda estão vivos, suprindo o Rio São Francisco. O Rio Carinhanha, na divisa de Minas com a Bahia, o Rio Grande, que desemboca no município da Barra, e o Rio Corrente, ao nível de Bom Jesus da Lapa, que nasce lá em Correntina. Os outros todos já estão assoreados e são apenas lembranças. Vossa Excelência conhece tão bem como eu conheço essa dura e cruel realidade. Então, nosso projeto chama-se Projeto Reviver o São Francisco. E eu quero aqui agradecer o pronto atendimento de um grande político brasileiro e que encampou esse projeto imediatamente, que é o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O governador Rui Costa também, como baiano. Mas o governador de Minas Gerais já adotou o projeto para fazer isso em 3 rios importantes,
de afluentes do Rio São Francisco. Primeiro, o Rio das Velhas, que é talvez o mais caudaloso, que nasce em Ouro Preto, é afluente da margem direita do Rio São Francisco. O outro, o Rio Paraopebas, também margem direita do Rio São Francisco. E o outro, o Rio Urucuia. Ele escolheu 3 cidades, o governador Pimentel escolheu 3 cidades para implantar esse viveiro, mas já me deu a informação que pretende fazer em todos os municípios em Minas Gerais da bacia do Rio São Francisco. Se ele fizer esse projeto de replantio das matas ciliares na bacia do Rio São Francisco, da sua nascente em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e fizer isso, ele não vai ser o governador de Minas Gerais. Ele será o homem que revitalizou o Rio São Francisco, tomando a primeira iniciativa de fazer um projeto dessa natureza. Isso vai ser feito na cidade de Moedas, a cidade de Arinos e a cidade de Rio Acima, próximo ao Rio das Velhas. Portanto, eu quero dizer que a minha expectativa é que o governo federal, através do Ministério da Integração, o governo federal, através do Ministério de Meio Ambiente, hoje conversei com o ministro Eduardo Braga, que sempre tem tido muito boa vontade, e é um ministro que atende com muita capacidade também, educação e cortesia, que é uma coisa natural, qualquer um tem que fazer isso, mas ele se esmera no atendimento e no retorno às solicitações, e ele disse que, através da ANEEL, vai conseguir alocar recursos, através de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, para ajudar a revitalização do Rio São Francisco. O Rio São Francisco doou a Minas, a Bahia, a Pernambuco, a Alagoas, Sergipe, tudo que ele pôde doar ao longo da sua história. E pouco recebeu de volta. Um ente generoso, o Rio São Francisco, mas pouco recebeu de investimento. Quantos milhões ou bilhões de reais foi gerado em energia elétrica? Quantos bilhões de reais na irrigação e no emprego e renda para tantas pessoas de Juazeiro, de Petrolina, que viveram a vida inteira através desse rio, que é o único manancial que pode dar solução ao problema dos estados receptores. Se acabar o Rio São Francisco, esqueça a transposição, esqueça investimento de 6 bilhões de reais para resolver transposição, que não vai existir. E outra coisa, os investimentos que foram feitos no passado, foram feitos nas áreas que recebem as águas do Rio São Francisco. Aqueles que recebem as águas, ou seja, que consomem as águas. O investimento tem que ser nas localidades da produção da água, são as nascentes e os afluentes do Rio São Francisco. Seria uma glória para nós na Bahia, se pudéssemos, senador Walter Pinheiro, que Vossa Excelência conhece, revitalizar o Rio Paramirim, que nunca mais desembocou no Rio São Francisco ao nível do município de Morpará, revitalizar o Rio Santo Onofre, lá em Paratinga, revitalizar o Rio Verde, em Itaguaçu da Bahia, o Rio Jacaré, lá em Irecê, tantos rios que hoje são apenas um retrato na parede, uma lembrança fria, e posso garantir, pelo que conheço, a Vossa Excelência, aos baianos, pernambucanos, mineiros, alagoanos, sergipanos, que se não houver uma ação imediata para a revitalização das nascentes dos afluentes, o Rio São Francisco, em 10 anos, será apenas uma lembrança, como são esses afluentes que já morreram. O principal sintoma da morte de um rio, senador Walter Pinheiro, é quando o mar começa a entrar no rio. O Oceano Atlântico já entrou quase 15 quilômetros no Rio São Francisco, pela pressão do mar sobre o rio. Esse é o principal sintoma. E o rio está agonizando. E essa é uma responsabilidade de todos que utilizam os rios, dos prefeitos, dos governadores, mas, acima de tudo, por ser o rio da integração nacional, de responsabilidade do governo federal. Já alertei o governo federal, aos seus ministros, já tive 2 reuniões com a presidente Dilma sobre esse assunto. E espero que se encontre uma solução imediata, que não é um clamor meu, não. É o clamor do meu povo, do povo da Bahia, do povo do Nordeste. E não é possível que o governo, com tantos recursos que tem ainda e pode dispor, mesmo nessa crise que assola o Brasil, que é a crise moral, pela falta de ética
e de capacidade de gestão correta dos recursos públicos, pela malversação danosa que foi feita na Petrobras, por essa crise moral que é de responsabilidade do Ministério Público, da Polícia Federal, para punir quem errou na aplicação dos recursos públicos, da crise política que nós temos que resolver com entendimento, com moderação, e além da crise econômica que é profunda demais. Não é possível que esse rio, que deu tanto ao Brasil, ao Nordeste, não se dispõe a recursos mínimos para fazer a sua revitalização. Essa é uma bandeira nossa, uma bandeira do senador Walter Pinheiro, da senadora, dos baianos todos, do governador Rui Costa, uma bandeira do povo nordestino, e não pode passar sem que seja ouvida pelo governo federal para tomar uma posição nesse sentido. Senador Otton. Pois não? Uma bandeira do povo brasileiro, uma bandeira dos senadores de outros estados que têm amor por essa pátria, uma bandeira da engenharia. Como engenheiro, posso falar com você, a sua indignação é nossa indignação com relação a esta causa importante. Eu apresentei aqui nessa casa um projeto de contenção de águas dos nossos rios brasileiros, exatamente para regular melhor o fluxo de água, de vazão e barragens de contenção, de acumulação. E eu quero te dizer, Sua Excelência, senador Otton, que aqui mesmo, nas nossas barbas aqui em Sobradinho, temos rios mortos devido a essa circunstância da não revitalização. Então, como a água é um produto tão importante e fundamental para a nossa sobrevivência como cidadão, como ser humano, a sua indignação é a indignação dessa casa, a indignação de todo brasileiro que sabe da necessidade, primeiro, de bem gerir as coisas públicas, de ter responsabilidade com o dia a dia da questão pública e da necessidade da gente pôr o dedo na ferida, de ter criatividade para salvar aquilo que é essencial para a nossa vida e para nossas famílias. Então, essa questão do Rio São Francisco, ela é fundamental. Nós temos que, de fato, fazer, talvez, a barragem de Pompéu ontem para poder regular, dar uma regularizada a mais da nascente. Temos que, eu sobrevoei recentemente nas minhas férias aí, a barragem do São Francisco, sou testemunho que Vossa Excelência coloca, tá certo? E é necessário que a gente junto, a engenharia, os médicos, todo o pessoal que está aqui, tenha uma ação conjunta, nós senadores da República, junto ao governo, junto ao orçamento, para que a gente garanta isso que Vossa Excelência coloca. Eu colaboro com o discurso de Vossa Excelência e parabenizo por isso. Muito obrigado, senador. Obrigado, senador Hélio José. Incorporo a parte de Vossa Excelência meu pronunciamento, e Vossa Excelência faz com muita propriedade, até porque Brasília e todo o entorno de Brasília tem muitos baianos, muitos nordestinos que eu sei que sofrem e têm o mesmo sentimento que eu tenho de lutar e buscar uma solução. Espero que o Senado possa nos ajudar. Eu apresentei, inclusive, um outro projeto aqui no Senado que proíbe a transposição de bacias sem antes de fazer a revitalização, porque essa é uma coisa que seria perfeitamente natural. Mas como não existe a lei, eu apresentei o projeto que só poderá, espero ser aprovado no Senado, fazer transposição de bacias depois de investir completamente na revitalização, no saneamento das cidades ribeirinhas com tratamento de esgoto, na recomposição das matas ciliares, no desassoreamento da calha dos rios e também da contenção da erosão. Eu espero que a minha luta, e que eu denominei Salve o Velho Chico, e o projeto de viveiros nas cidades ribeirinhas, para o replantio das matas ciliares e recomposição das nascentes e dos riachos, o governo possa adotar, mas mesmo que o governo não adote, vou lutar intensamente, enquanto o mandato tiver, até que nós possamos ver o nosso único rio do Nordeste. O Brasil tem outras regiões com vários rios caudalosos e que não tem problemas agora, mas que terá depois. Terá o Araguaia depois, terá o Tocantins depois, que já diminuiu a vazão nos últimos 10 anos, se não houver uma legislação que possa, de alguma forma, punir aqueles que destroem o rio em detrimento dos interesses do povo brasileiro e para a preservação da raça humana. Portanto, eu agradeço
a Vossa Excelência, senador Aldo Pinheiro, que preside essa sessão. Espero que todos possam encampar essa minha luta. Salve o velho Chico, para que não venha morrer às nossas vistas.